Olá, pessoal, de volta com o CMCast. Ricardo, como é que você tá? Tudo em paz, Carlinhos? Ricardo, hoje a gente traz o presidente da Câmara Municipal de Maceió, vereador Chico Filho. Como é que você tá, vereador? Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, prazer grande estar aqui com vocês. Assisto muito o programa de vocês, sempre que posso acompanho o Ricardo, acompanho o podcast aqui de vocês. Prazer grande estar aqui. Pronto. Então, Ricardo, vou começar pelo princípio de como ele se tornou presidente dessa vez. Você é a Bíblia, né? Exatamente. Presidente, eu queria saber, a gente acaba sabendo das informações por outras pessoas, conversa com outras pessoas. Você demorou mais ou menos 3 dias entre uma foto na qual você apoiava um determinado candidato, no caso o Marcelo Palmeira, até uma outra foto onde o prefeito estabeleceu que você seria o presidente. Foram 72 horas, mais ou menos, de diferença entre uma foto e outra. A gente já ouviu várias pessoas com versões diferentes sobre o que aconteceu nesses 3 dias, mas eu queria ouvir a sua versão. 3 dias que abalaram a Câmara. 3 dias que abalaram a Câmara. O que aconteceu nesses 3 dias para que você saísse de apoiador do Marcelo Palmeira para mais uma vez presidente, inclusive com 27 votos, o voto de todos, unânimes, enfim. Como você recebeu a notícia, como você se portou com essa notícia e com quem você falou, até que isso se consolidasse, você como presidente da Câmara. Na verdade, Carlinhos, o que aconteceu? Durante o processo, tinha 2 grupos muito claros, né? De um lado estava o Galba, de outro lado estava o Marcelo. Eu fazia parte do grupo do Marcelo. Mais do que isso, você comandava ali, de certa forma, as articulações políticas. Mais do que isso, você não é um cara de estar junto. Você comandava ali a articulação política, né? Na verdade, Ricardo, até no começo eu fiquei até um pouco mais ausente. Meu irmão me ajudou nesse processo. Felipe, toma conta aí um pouco, que eu estou precisando cuidar de umas coisas minhas. E ele me ajudava muito. Meu irmão é meu braço direito, me ajuda pra caramba. E aí o que acontece? Não chegávamos a um entendimento. A gente não conseguia convergir. E todo o processo eleitoral, quando você consegue convergir, as coisas se tornam mais fáceis. Então surgiu, naquela reta final, a possibilidade de um terceiro nome para que pudesse agregar os 2 grupos. E como eu era líder do prefeito, amigo do Marcelo e amigo do Galba, se ventilou o meu nome. Quem ventilou? Foi o JHC, ele mesmo, porque ele não aceitava, por exemplo, o Marcelo Palmeira. Parece que os 2 tiveram um certo entreveiro num evento social aí. Não houve, pelo menos que eu saiba, esse entreveiro não houve. Pois é, não ganhou dimensão, mas que houve. Não soube desse entreveiro. Na verdade, eu acho que partiu mais ali do corpo que segue ali o prefeito e que faz essa interface junto com a Câmara. Né? Nós tínhamos ali Júnior Leão, nós tínhamos o Ivan, nós tínhamos outras pessoas que estavam próximos ao prefeito, que faziam esse contato comigo porque eu era líder, né? Que sabia da minha ligação com o Marcelo e sabia da minha ligação com o Galba, que deve ter sugerido... Sua ex-ligação com o Galba, né? Ele já não tinha mais, naquele momento, vocês já tinham rompido, né? Vocês romperam, né? Na época da campanha, vocês se afastaram muito, né? Na verdade, houve um afastamento natural na campanha. Você começou a campanha, cada um, vai fazer o seu trabalho. Houve alguns problemas. Ele foi no seu território, né? Tivemos alguns desentendimentos normais do jogo. Futebol, né? O Flamengo e Vasco. Eu quero que o Flamengo ganhe, você quer que o Vasco ganhe, a gente vai trabalhar nesse sentido. Houve alguns entreveros, sim, é claro isso, mas superado, já estamos super alinhados, graças a Deus. Então, aconteceu esse momento em que foi ventilado esse nome, esse nome acabou tomando força dentro do grupo de vereadores, que não se sentiam bem. Você chegou a resistir, é verdade? No primeiro momento, sim. Foi, né? No primeiro momento, sim, porque eu tinha um compromisso com o Marcelo. O Marcelo é meu amigo pessoal. Você tinha medo de parecer como o cara traidor, que traiu? Tá? Isso aí, não, pelo amor de Deus, eu não carrego esse tipo de postura. E assim, eu tenho muita palavra, entendeu, Ricardo? Então, para eu fugir daquilo que eu coloquei, não é fácil. Mas os colegas vereadores também estavam incomodados com essa situação, porque tinha gente que era da base do prefeito e gostaria de remar todos juntos.
E aí começou-se a ventilar, a conversar, e de um grupo, do outro, e isso acabou chegando no prefeito. O prefeito conversou com a gente também, participou de uma das conversas, e aí nesse momento a gente conversou com o Marcelo, conversou com o Zé Macho, na época, que era um dos líderes também lá do grupo do Marcelo. Houve uma resistência inicial, mas que também foi superada na base do diálogo, na base do entendimento. E você vê, de uma briga que estava tendo ali entre dois grupos, foi eleito um presidente com 27 votos. E graças a Deus, até hoje, nós estamos bem com todos na casa. Hoje, agora há pouco, Até o MDB tá no governo, né? Tem uma parte boa lá do MDB com a gente lá. Quem é que não tá? O Rui... Não, do MDB. Do MDB? Não, do MDB estão se conversando ainda. Deixa o líder ser definido, a bancada ser fechada, mas hoje, graças a Deus, do MDB estamos conversando com todos. Inclusive o Kelman, né? Que vocês já tiveram, e aí sim um entreveiro, né? Você e o Kelman, eu lembro, na disputa da presidência da Câmara. Isso, né? Isso. Foi parar no Tribunal de Justiça. Eu lembro que o Zé Carlos Malta, né? Intermediou. Eu conversava muito com o doutor Zé Carlos, figura que eu gosto muito. Estava comigo agora sábado no casamento. Né? Ótima figura, né? Divertido, um sujeito... Adoro ele. Também. E ele intermediou ali, o negócio esquentou ali, né? Entre vocês dois, né? Teve um probleminha lá há 10 anos atrás. Ricardo tem memória boa, viu? Não, mas eu lembro dessa história. Está resolvido vocês? Estamos. Câmara, hoje transitam muito bem. Transita bem com a gente, faz parte do grupo. Ele só vive rindo, né? Tem uma boa relação com ele hoje. Participou desse processo todo junto com a gente conversou muito. Inclusive, eu acho que nesse momento, depois desse momento lá, que teve lá atrás, que precisou do TJTV e tal, eu nunca tinha tido contato mais com o Kelman. A gente era vereador, mas era ele lá e o carro, e a gente cumprimentando institucionalmente. Mas esse processo dessa eleição colocou a gente na mesma mesa, a gente conversou, a gente esclareceu... Também os dois vão amadurecendo, né? Exatamente. Vocês eram bem mais jovens, né? Nós tínhamos 30 e poucos anos, chegando ali com todo o gás, né? Então, agora, com mais experiência, entendedor de como funcionam as coisas, sentamos, conversamos, e hoje o Kelman é nosso aliado, topado, está com a gente, cara, super do bem. O que é que você definiria como principal pauta para a Câmara agora, nesse momento? Depois a gente volta, né, para outros embates da Câmara, mas assim, como principal, é o plano diretor de Maceió? Essa é uma pauta que todo mundo espera ansiosamente, né? Já há um bom tempo, né? Isso. A última discussão do plano diretor aqui em Maceió foi de 2005, então já vai fazer 20 anos. Né? 20 anos. E o plano diretor, ele urge uma discussão de 10 em 10 anos, inclusive isso é previsto, né? É uma revisão, na nossa legislação, é uma revisão que tem que se passar de 10 em 10 anos e tal. E a gente deve fazer essa discussão, com certeza será a pauta mais importante para o ano de 2025. Eu, enquanto presidente, enquanto representante do Poder Legislativo, tenho como principal objetivo aproximar o poder da população. Eu ainda sinto, Ricardo, que as pessoas não veem na Câmara, é como se a Câmara fosse uma coisa muito distante. Mas o vereador é próximo, mas a Câmara é distante. Mas vamos lá, não é falta de credibilidade da instituição? Então, a gente vem... Porque eu vivi outras câmaras, inclusive na época que seu pai foi vereador, havia uma presença, né, nas sessões da Câmara que hoje não tem mais, né? As pessoas iam, era bom ver alguns debates, né? E alguns debates ricos, até às vezes esquentava a cabeça, lá acontecia, mas em regra era uma coisa muito rica, muito viva. E hoje eu não tenho essa sensação de uma Câmara viva. Mas não é a Câmara de Maceió, né? Eu acho que é o poder político, certo, de uma forma geral, ele vem se distanciando muito da sociedade. Tem razão. E vem perdendo credibilidade com a sociedade. E a gente que faz o poder público, né? É muito ruim, porque o poder legislativo é o poder que vai... É o mais democrático de todos. Exatamente. Então, quando nós abrimos mão do nosso direito de voto, nós permitimos que outro escolha pela gente. Uhum. E nem sempre essa é a melhor escolha, né? Nem sempre é a melhor escolha. Quando eu vejo uma pessoa dizendo, não quero saber de política, não voto ninguém, isso não é a solução. O presidente estava dizendo agora há pouco, conversando aqui, antes de iniciar a entrevista, né? Enquanto a gente não considerar que um voto para o legislativo é tão importante quanto um voto para o executivo,
a gente vai estar reclamando das casas legislativas, que os vereadores não prestam, que os deputados não prestam, os senadores, e assim, com o olho na hora de votar no governador, no prefeito e no presidente. O que é um grande equívoco, né? Porque o legislativo cresceu em nível nacional, né? E a gente fala em extorsão do Congresso Nacional. Peraí, o Congresso Nacional foi eleito por todos nós. O que está ali, aquilo é a representação mais bem acabada da sociedade. É a imagem e semelhança da sociedade. Mas é isso mesmo. Porque a sociedade está representada ali no parlamento. Ali tem médico, ali tem engenheiro, ali tem quem presta, ali tem quem não presta. É a sociedade. Uhum. E nós, enquanto sociedade, precisamos pensar. Eu participo das reuniões, Ricardo, durante o processo eleitoral, eu pergunto assim, eu faço essa questão de perguntar, aqui, quem lembra quem votou na última eleição para vereador? Levanta a mão, pergunta. 2, 3 pessoas. Sempre que Universo alguém de 30, reclamando do vereador, você votou em quem? não sabe, Não, nem lembra. Lembro, não, pois é. Nem lembra. Assim, é importante saber quem está votando, é importante acompanhar o trabalho desse vereador, é importante cobrar desse vereador, é importante estar perto das discussões. Esse é o principal objetivo nosso. Tentar resgatar um pouco da credibilidade da Câmara, do prestígio, abrindo as portas, tentando... Mas não é só daquelas homenagens, medalhas e comendas, não, né? Tentando Tá demais, né? abrir ferramentas de comunicação as mais variadas possíveis, para que as pessoas possam assistir a gente, cobrar da gente, estar presente nas nossas audiências públicas, convidar o máximo de pessoas e tentar cada vez mais levar a Câmara para a comunidade, tentar fazer audiências, sessões nas escolas, que é uma coisa que eu estou muito interessado em fazer, pegar essa juventude. A juventude hoje não participa de nada, não tem... Já é um bom tempo, não é de agora também, não, já tem um bom tempo. Mas na minha época, já não sou jovem, porque depois dos 40 você já não é jovem, até os 40 você é jovem, mas na minha época ainda existia algum interesse. Hoje eu percebo, meu filho tem 16 anos, Ricardo, vai fazer 17, então eu estou um pouco inserido nesse contexto. E eu vejo muito pouco interesse da juventude. Então, assim, você levar a Câmara para dentro de uma escola, tentar trazer os pais dos alunos, fazer essa discussão na comunidade, talvez seja uma forma de ver que a gente não é nenhum bicho de 7 cabeças, a gente está ali, somos seres humanos, né? Que pode ser, sim, tocado e conversado. É importante que a gente faça isso. Eu entendo dessa forma. Uhum. Ainda sobre o plano diretor, não seria essa uma boa oportunidade de você chamar a população? Porque há no imaginário popular esse pensamento de que o plano diretor não é feito por pressão das construtoras, por pressão dos poderosos, e que às vezes os vereadores sucumbem a essa pressão. Esse momento não seria interessante do plano diretor para que houvesse uma participação popular maior, que o plano diretor efetivamente saísse? Então, a ideia é exatamente essa. Quando chegar na Câmara, a gente abrir o diálogo e abrir a oportunidade para que todos possam participar. Para que seja média, né? É. Da dialética, Sim, né? sim. Pressão de um lado, pressão do outro, que Faz vai sair. parte. Eu digo sempre, eu tenho 2 filhos. Ricardo, você está gritando aqui pedindo comida. O Carlinho está calado, eu vou dar comida a quem? A quem está gritando. Então eu vou gritar, viu, Galinho? Você ficar com fome. Então, assim, o processo eleitoral, o processo legislativo é a mesma coisa. Aquele que vai lá e que reivindica, ele tem seu direito atendido. O que fica no sofá reclamando da vida, como é que eu vou conseguir ouvir esse reclamo? Se o cara está no sofá dele reclamando. Então, assim, a gente vai abrir a possibilidade de fazer a grande discussão com a sociedade, com os empresários, com todos. E a gente espera que todos possam vir, participar, dar a sua opinião, fazer as suas solicitações e vamos levar em consideração o que é possível e o que não é possível. O que é que lhe chama mais atenção? Você acha que Maceió precisa ter uma regulamentação para que isso não, enfim, exploda de uma vez? Primeiro eu vejo... Porque todo mundo só fala da orla, né? Exato, Assim, e o tamanho e a altura dos prédios. Né? Mas não é só isso. A primeira coisa que eu vejo é o centro da cidade. O principal polo gerador de emprego e renda da cidade está no centro. E o que é que acontece hoje no mundo todo? Os centros, eles hoje passam a ser uma unidade mista de residências e comércio. É isso que o JHC está propondo agora, é isso? Também.
Também está no plano diretor dele. Isso é uma coisa que eu venho defendendo há muito tempo. A gente tem que resgatar o nosso centro. E só vai resgatar o centro Você é como da no Jaraguá. Associação Comercial também. Sou diretor da Associação Comercial, como no Jaraguá. Jaraguá, Cátia, lembra daquela revitalização que Cátia fez? Hoje nós temos alguns bares lá no Jaraguá. Mas também era só bar, né? Pois é, não tem casa, não tem vida. Então tem que ter casa. Eu vejo ali no Jaraguá, sai Albuquerque. Beleza, você vai preservar ali e sai Albuquerque. Mas a avenida lá do centro de convenções, por que 2 pavimentos? Por que 4 pavimentos ali? O que é que justifica? Não entendo, não queria entender. Você tem um terreno ali onde era a antiga Cipesa. Terreno fantástico. Que poderia ter ali um residencial. Meu pai mora hoje na Cruz das Almas, ali em frente ao Parque Shopping. Eu preferia morar 10 mil vezes no Jaraguá do que na Cruz das Almas. Por quê? Porque eu trabalho ali no Jaraguá, tenho muitas atividades no centro. Não depender de transporte, né? Exatamente. Então, assim, você tem a oportunidade. O Marcos, da ABS, ele me passou um número significativo. As pessoas que moram longe do local de trabalho, lá da ABS, chegam a perder 40% da produtividade de trabalho. Então, hoje, uma das principais ferramentas para se contratar na ABS é o local onde a pessoa mora. E para trabalhar ali no centro, onde a pessoa mora onde? Normalmente as pessoas estão morando hoje lá no BIO, cidade universitária, né? Então, qual é a ideia? Construir residenciais, Minha Casa Minha Vida 2, Minha Casa Minha Vida 3, até 1 também, se a prefeitura tiver interesse, e construir apartamentos ali na região do centro. Hoje nós temos vagas sobrando nos postos de saúde e escolas do município aqui na Zona Sul e superlotado lá na parte alta da cidade. Tabuleiro, Benedito, não tem A população vaga. vai sendo empurrada. Sempre né? para lá, sempre para lá. E a gente tem toda uma estrutura pronta aqui para receber as pessoas aqui. Poço, Jaraguá, Centro, Trapiche, Prado. E as pessoas estão sendo jogadas lá para cima. Mas por quê? Porque aqui não pode construir. E por que não pode construir? Não tem nenhuma justificativa plausível. Né? Você tem aquele terreno ali do Hiper da Parque Macedo. Pois é, que era abandonado, né? Abandonado. Tinha um projeto ali, há uns 8 anos atrás, eu vi um Foi projeto o primeiro lá. supermercado em Maceió. Né? Eu vi um projeto lá, Ricardo, há 8 anos atrás, de 5 torres, 4 residenciais e 1 comercial, com uma grande área de comércio no térreo. Projeto fantástico. Não saiu por quê? Porque o plano diretor não permitia. E aí o que aconteceu? A gente perdeu o projeto. Esse projeto já não existe mais. Então, é esse time que a gente precisa dar. A gente está muito focado ali para Jussara, Ponta Verde. É porque sempre a atenção é essa, né? Não construir prédios, enfim, de muitos andares na orla para evitar a ventilação e tal. Enfim, tem isso, né? A cidade é muito maior do que isso. Né? E na Jussara, Ponta Verde quase que não tem mais terreno. Não. Né? Quase que não tem mais terreno. E assim, outra coisa que eu defendo é taxa de ocupação do terreno. Eu vi um empreendimento ali, uma construção de um prédio que a quadra é a metade de uma quadra. Ele sobe por igual e fecha. 10 pavimentos, eu acho. A ventilação que está ali atrás é zero. Então, era muito melhor que você permitisse fazer paredão, né? 20 andares com a taxa de ocupação menor do terreno. Mas, lógico, eu sou um curioso. Eu sou um quase engenheiro e fui casado com um arquiteto há 15 anos. Então, eu sou apenas um curioso nesse processo todo. Eu preciso ouvir os especialistas, conversar com as pessoas e saber também o que a comunidade quer, né? O que a sociedade quer. É muito importante que a gente faça essa leitura. Tem de atrair. Para atrair significa conquistar credibilidade junto à população, como você falou. Mas vamos lá. A própria atuação, ou falta de atuação da Câmara no episódio da Braskem, porque a Câmara foi praticamente omissa. Houve, enfim, ações assim, muito tênues, né? Isso não contribuiu para que as pessoas não acreditassem. Não era um momento para a Câmara ali se fazer ouvir e ouvir também a população? Eu discordo um pouco de você, Não, Ricardo, tudo bem, claro. Nesse sentido, eu acho que a Câmara participou, sim, de vários momentos. Nós fizemos 2 ou 3 CPIs. Na época, eu lembro que o vereador Francisco Salles, a gente fez um trabalho acompanhando
a CPI do Senado, a CPI lá da Câmara, eu fui a Brasília, fiz uma discussão lá com o Rodrigo Cunha, na época o Rodrigo estava tocando esse projeto. Depois o vereador Leonardo Dias entrou, fez também uma CPI bem interessante, a gente fez a conclusão com o parecer, fazendo a indicação para, como é que chama? Condenar, não, indiciar alguns diretores da Braskem. O que acontece é que a Câmara, o poder legiferante da Câmara é muito pequeno. A gente não tem poder de polícia, a gente não tem como punir um daqueles diretores. Então a gente encaminhava para o Ministério Público. Nenhuma CPI pune, né? A CPI indicia, né? Exatamente, mas o que a gente fez? A gente sugeriu o indiciamento e encaminhamos os relatórios para o Ministério Público, dentro daquilo que a Câmara estudou e que participou. Eu fiquei horrorizado com alguns depoimentos de alguns diretores que mentiram para a gente lá na Câmara. Eles mentiram para todo mundo, né? Mentiram para muita gente. Viu? Mentiram para o Congresso, né? Mentiram para o Congresso. E assim, eu fico abismado como até hoje não existe ninguém preso, ninguém... Sim, todos os indiciamentos foram encaminhados para o... O Brumadinho está aí também, não tem preso. Todos os relatórios foram encaminhados para o Ministério Público, tem várias ações na Justiça e, infelizmente, a Justiça ainda não deu os desdobramentos que toda a sociedade espera, né? A Câmara, infelizmente, não... Mas vamos lá. E eu entendo, você vai defender a Câmara Municipal e é o seu papel, está corretíssimo. Mas quando a gente olha, por exemplo, o fato de que a Câmara aprovou as contas do prefeito, não estou dizendo que as contas estão erradas, não, né? Enfim, 3 anos seguidos, assim, a toque de caixa, aquilo não demonstra uma falta de acuidade, de interesse, de cuidado, de fiscalizador, que deve ser da Câmara Municipal? Veja só, no caso específico aí das contas, houve uma discussão prévia com as comissões, né? Houve uma discussão prévia com a Comissão inclusive da Justiça. Né? Houve uma discussão prévia com a Comissão de Justiça e a Comissão do Orçamento. Nós pegamos essas contas, nós fizemos uma análise prévia, nós conversamos com algumas pessoas da Prefeitura para daí sim a gente encaminhar para o plenário para aprovação. Sem cobrar do Tribunal de Contas nenhum parecer. Na verdade, a gente tem hoje um grande problema com o Tribunal de Contas, né? O tribunal não tem evoluído com as contas dos prefeitos. Não, com o prefeito, com o governador, com ninguém. Então, nem assim, as próprias contas. A gente tinha a necessidade de fazer essa aprovação porque era necessário para que o município se mantivesse regular a aprovação das contas. E, dessa forma, passar a continuar recebendo os recursos federais. Então, haveria uma necessidade urgente de ter essas contas aprovadas. Daí a necessidade da Câmara fazer aquela discussão. Lógico, o caminho normal não é esse. O caminho normal é que o Tribunal de Contas faça a avaliação, encaminhe para a Câmara convalidar aquilo que foi definido pelo Tribunal de Contas ou discordar. Mas, infelizmente, não foi feito, a gente precisava. Eu era líder na época do prefeito JHC. E você era do MDB e líder do prefeito que era contra o MDB. Pois é, eu fui Como é que você se sentia naquele momento ali? Rapaz, eu com toda clareza, Ricardo, muito tranquilo, porque assim, eu fui ao MDB para um projeto Alfredo Gaspar. Eu nunca fui MDB, nunca tive contato com ninguém do MDB, me dou muito bem com todos eles. Menos com o Vitor Pereira, né? O Vitor não tem se dado bem com muita gente, né? Mas hoje queria que você contasse. Depois eu conto a do Vitor. Tá bom. Então, estavam lá no MDB, projeto Alfredo Gaspar, não deu certo. Sempre tive uma relação muito boa com o Jota. E já antes de assumir o mandato, depois da eleição do prefeito, me chamaram lá para eu assumir essa liderança. Na verdade, o Galba foi o escolhido para ser o presidente. A gente tinha um alinhamento aí, o Galba, e o Marcelo... Você foi um dos responsáveis pela eleição do Galba. Né? Exatamente. Então, assim, a gente tinha um alinhamento muito forte, eu e o Galba. O Marcelo, primeiro secretário, o Galba e o Marcelo me chamaram e disseram: Chico, topa ser presidente, seu líder? Eu disse: pô, votei com o Alfredo, ser líder do JHC, não dá. Nesse momento não há essa possibilidade. Votou mesmo? Votou? Não, votei 100%. Eu fui o único vereador que estive com o Alfredo na hora da votação do Alfredo no segundo turno. Todos os outros
mas não estavam lá. Não, todos os outros não precisa citar ninguém. Não são estava todos os lá. outros, né? Eu estava lá. E eu fiquei... Inclusive, eu já sabia que a chance do Alfredo ganhar a eleição era muito difícil. Eu tinha números. Então, inclusive, me procuraram, rapaz, o Alfredo não ganha mais, vem logo para cá, que tu aqui, tu tem chance de ser presidente e tal. De jeito nenhum, não vou abandonar. Tô aqui e vou até o final. Então, fiquei com ele até o final. Felizmente, a gente não ganhou a eleição. E, felizmente, o Jota ganhou e veio fazendo um trabalho formidável. E nos 2 primeiros anos, eu mantive essa postura de independência lá na Câmara. Membro do MDB e mantendo a independência. E aí veio a eleição do governo. E aí eu recebi o convite para votar com o Rodrigo. E é uma das coisas que eu me arrependo, de não ter votado no Rodrigo. De não ter votado. De não ter votado no Rodrigo. Eu votei no Paulo Dantas. Foi. Tinha uma Por que o arrependimento? tinha um Eu fiquei alinhamento. curioso agora. Porque eu acho que o Rodrigo estaria fazendo muito mais pelo governo do Estado do que está fazendo o atual governador. Só por isso. Acho que o Rodrigo teria mais condições. O que é que o Paulo não está fazendo que você gostaria que... Ele não olha para Maceió, né? Será que é só para você? Eu acho que ele não olha para mais nada. Maceió, eu estou falando em especial porque é a cidade que eu conheço, assim, na palma da mão, né? O governo do Estado não tem feito quase nada. Eu não sei do que o governo está fazendo por Maceió. Os hospitais que funcionavam bem, hoje não estão funcionando. Né? As obras de duplicação que existem aí não andam. Né? O Vida Nova das Grotas, que era um projeto social muito bacana, também não anda mais, praticamente inexiste. As creches Cria, que também era um projeto muito bacana, o que tem foi o que foi deixado do ex-governador, não tem mais nada, está tudo parado. Então, assim, inclusive isso foi a razão pela qual eu resolvi assumir a liderança do JHC. Recebi outro convite ali no final, e aí, quando o Paulo ganha, que eu fui procurar lá a turma, para conversar, o Vitor Pereira, eu escuto de que Maceió não é prioridade para o governo Paulo Dantas. Quem foi que disse isso? Na verdade, não foi o Vitor, tá? Foi uma assessora, na verdade, um assessor do Vitor, conversando, eu, o prefeito, acho que era o prefeito, não, era o Jó Clemente, o Jó, era eu, o Jó, e tinha 2 assessores, e a gente conversando e tal, não sei o que, o cara soltou essa. Você precisa ter calma, Chico, porque eu já estava chateado, porque já tinha ido lá uma, 2, 3, 4, 5 vezes para conversar e não conseguia conversar. E o cara disse, bicho, você precisa ter calma, você está muito nervoso. Você tem que entender Você é nervoso, Chico? Não é que eu sou nervoso, eu sou correto, Ricardo. Se você disser para mim que é amanhã, 8 horas da noite, eu não vou lhe ligar, eu não vou lhe perturbar, eu não vou insistir. Amanhã, 8 horas da noite, eu estou lá. Aí amanhã, 8 horas da noite, você não pode, marca para quarta, 7 da manhã. Quarta, 7 da manhã, eu estou lá. Mas não me faça de besta. Você está escrevendo o roteiro do que aconteceu, é isso? É mais ou menos isso. Quarta, 7 da manhã. Aí chegava lá, 2 horas esperando. Sexta, 6 da noite. Sexta, 6 da noite. Na quarta, na quinta, e não tem mais. Peraí. Quer me atender? Me atenda. Não quer me atender? Sem problema nenhum, irmão. Não vou ficar aqui insistindo. Chance zero de ficar aqui insistindo. E aí, quando eu vejo isso acontecendo, com aquela conversa ali de bastidor, de que Maceió não é prioridade, eu sou Maceió, sou vereador de Maceió, eu amo Maceió, eu preciso cuidar de Maceió. A população me elegeu para cuidar de Maceió. Até onde vai seu amor, Maceió? Até onde... Você quer ser prefeito, é isso, um dia? Se eu puder, seria um sonho, Ricardo. Seria assim. Eu conheço essa cidade na palma da minha mão. Eu conheço Maceió de norte a sul, de leste a oeste. Mas eu sei que uma campanha majoritária tem muita coisa envolvida, né? E, assim, hoje eu faço parte de um grupo político que é capitaneado pelo prefeito JHC. Nós temos o vice-prefeito Rodrigo Cunha, que tudo indica assumirá a prefeitura. Eu estarei ao lado dele para ajudá-lo nesse processo. Você tem essa expectativa, né, de que o JHC vai sair mesmo para ser candidato a governo? Eu torço muito.
Eu torço muito por isso. Mas ele E nunca disse isso? eu sinto ele muito motivado a ser candidato a governador. Sinto, pessoalmente, ele muito disposto a isso. Uhum. Lógico que política tudo pode acontecer, inclusive nada, né? E daqui para abril do ano que vem, muitas águas vão rolar. E tudo pode acontecer. Mas hoje, estive com ele sábado, conversei, sábado não, na sexta, conversei com ele quase 2 horas, e ele muito motivado a ser candidato, sim, a governador do estado de Alagoas. E se ele realmente for, contará com o meu apoio irrestrito. Ricardo, ele é o cara que ele foge dos padrões. Mas por quê? Porque ele é muito esperto, né? Agora ele é muito hábil, né, nesse contato pessoal, não é isso? E ele tem uma visão de mundo muito interessante. No meio que a gente vive, as pessoas acabam se habitolando a uma continuidade, a uma mesmice. Ele foge desse estereótipo. Em que, por exemplo? Em tudo. Quando ele traz ideias como, por exemplo, a da praia, que hoje está maior polêmica aí, faixa verde, não tem faixa verde. Eu gosto muito dessas mudanças, eu sempre defendo isso. Levo muita pancada também, porque eu defendo ciclovia. Tudo que humanizar o trânsito para mim, ou tirar carro, tirar veículo e valorizar as pessoas. Essa ideia que ele teve, Ricardo, de pegar o aqueles Haddad prédios, foi um ótimo prefeito por causa disso, não foi por outra coisa. A ideia que ele trouxe, que ele pegou agora esses prédios abandonados ali no centro, transformar aquilo ali num novo centro administrativo. Né? Aqueles prédios ali estão abandonados desde quando eu me entendo por gente. Eu ia para o doutor Marco, que era meu otorrino ali no Delmiro Gouveia, aqueles prédios ali já eram abandonados, pô, isso há 30, 40 anos atrás. E o cara vislumbrar isso, fazer uma PPP, trazer. Ele diz assim uma coisa para mim, Chico, eu não quero ser prefeito para estar pagando conta, pagando salário do povo. Você tem que ter... Cuidado se cortar esse trecho. Eu não quero ser prefeito para pagar o salário. Ficar só pagando conta. Ficar só pagando conta, entendeu? Por favor, vou corrigir. Só pagando conta. Ele quer trazer algo novo, né? Ele quer... Para além do seu apoio. Ele é inquieto, né? Sim. Para além do seu apoio, um embate entre JHC e Renan Filho. Estou falando o Chico, observador político. Você acha que o JHC leva? Hoje sim. Hoje sim. Acho que é uma briga O governo está muito desgastado, né? E eu acho que daqui para lá ainda vai se desgastar ainda mais. Então, aquele know-how que o Renan Filho saiu do governo, aquela aprovação, isso acaba se perdendo. Né? Mas mesmo com aquela aprovação, ele levou um pau eleitoral em Maceió da vida vindo, né? Porque realmente os calheiros aqui em Maceió, né? Você sabe qual foi o último ano que o 1985, Djalma Falcão. Djalma Falcão, eu ia falar isso, eu estou falando com o professor aqui. Não, é porque eu vivi mais do que você, então eu vivi aquilo por dentro. Exatamente, então foi a última eleição que o MDB ganhou aqui em Maceió. Maceió é muito conservadora. Eu não sei se é por isso. Você diz a Maceió, é uma discussão que eu acho que é importante. A gente já teve a Luísa e Cátia Borne, 2 mulheres e as duas à esquerda, né? E foram finalistas na disputa pela prefeitura e as duas chegaram muito bem, né? A vitória de uma. Ou seja, que conservadorismo é esse? 2 mulheres e as duas de esquerda. Nós tivemos Ronaldo antes, né? Depois Sim, Cátia. Pois é, então não é isso. Essa eventualidade. O eleitorado ele muda, vai de um lado para o outro. Nada é definitivo para o eleitor. Né? Essa história de eleitor. Fora Santa Catarina, né? O resto do país, enfim, pode ir para a esquerda ou para a direita ou para o centro, como acontece. Santa Catarina não, tem uma tradição ali de direita que é difícil de derrubar. Mas, enfim, eu não acho que o eleitorado aqui seja conservador. Eventualmente é mais conservador. Eventualmente. O fato é que os calheiros aqui em Maceió nunca tiveram sucesso. O que não tem a ver com conservadorismo. Se você, desculpe, vou lembrar isso, mas o Renan foi o cara que era a ponta de lança do Collor, que era o candidato de direita à presidência da República depois da ditadura militar. E o Renan, que era um cara que teve origem na esquerda, foi o responsável pela articulação da candidatura do Collor, que era o candidato da direita. Ou não? Exatamente. Então, essa história de dizer que eles são progressistas, eventualmente também. Essa mesma mobilidade que o eleitor tem, eles têm. Pois é, eu vejo assim, hoje o JHC
como um favorito. E as pesquisas estão mostrando isso, né? 90% de aprovação. O interior, isso repercute muito. Eu tive em 2 interiores há uns 15 dias atrás, e as pessoas perguntando pelo Jota, querendo saber se ele realmente é candidato. Alguns vindo falar no meu ouvido assim, Chico, e aí, o Jota é candidato mesmo? Voto com ele. Viu? É engraçado que ele tem 2 caminhos assim de sedução, entre aspas, do eleitorado. Rede social, né? Que ele explora, eu acho que como ninguém aqui. E outra, essa coisa tradicionalista, né? Do Maluf, que chega na casa da dona fulana, né? Aí vai, a dona fulaninha está aqui, diz que ele faz a mesma coisa. Ou seja, é um político com um viés conservador e, ao mesmo tempo, Populista. populista, um populista clássico, né? E com essa modernidade de rede social. Mas vamos lá. Sai o JHC, candidato ao governo do Estado. O Rodrigo Cunha herda, enfim, essa articulação política, esse apoio político que o Jota tem hoje? Na Câmara, por exemplo. Sim, né? O Rodrigo participou de todo o processo de articulação agora na transição, agora nesse momento aí, para minha eleição como presidente, ele esteve sempre com a gente, conversamos muito. Hoje está ali na Secretaria de Infraestrutura. Como relações públicas, por enquanto, né? A equipe continua a mesma, né? Ele vai ter um papel fundamental nesse processo, porque a Secretaria de Infraestrutura é o carro-chefe da Prefeitura. Uma vitrine, né? É uma vitrine. Lá é onde realmente acontecem as coisas, né? Ciclovia, todas essas obras que a Prefeitura está tocando, essas obras de mobilidade, enfim. Ele está participando de praticamente tudo. Tudo está passando por ele. Até as obras que o DMTT está tocando, como BRT, tem a participação do Rodrigo também na construção de toda a via, dos projetos de passarelas que vai ter, enfim. O Rodrigo tem participado diretamente, inclusive o prefeito, ele vem falando nos pronunciamentos que Maceió tem 2 prefeitos. O prefeito JHC e o prefeito Rodrigo Cunha. Ele E os dois se dão... discurso, né? A 4 mãos, não? Ele Essa história tem de deixado... 4 mãos não dá muito certo, não. É a última vez que eu vi. Eles estão bem alinhados. Eles estão muito bem alinhados. E eles se dão muito bem. Se dão muito bem. Eu espero que assim continue. Sobre a família Holanda, você tem uma família tradicional política, né? Aqui, a família Holanda. E a família Holanda, né, Ricardo, sempre teve vários representantes ao mesmo tempo, né? Hoje, você é o único representante da família Holanda na Câmara. Houve uma eleição no qual o Fernando e o Dudu disputaram o mesmo espaço, né? O pessoal disse que a candidatura do Dudu foi uma candidatura afobada, uma candidatura que atrapalhou a candidatura do Fernando. Você acredita nessa leitura? Olha só, primeiro, vamos deixar claro para os nossos telespectadores que eu faço parte da família, sou sobrinho do ex-deputado federal Antônio Holanda, filho do... Ex-vereador também. Ex-vereador, ex-deputado estadual e ex-deputado federal. E tenho muito orgulho de fazer parte dessa família, de ser filho de Chico Holanda, neto de Otacílio Holanda, que foi vereador também aqui em Maceió. Mas tem 30 anos que a nossa família não anda junto. Então existe o Chico Holanda, Chico Filho e Felipe Holanda, que é meu irmão, que esse grupo com a matriarca que manda mesmo, não é Chico, não é Felipe, é Rosa Holanda, minha mãe, que manda ela. E existe o grupo da família do Antônio Holanda. Mas que andava junto, ele e o seu pai, eles faziam campanha juntos, né? Sim, fizeram campanha juntos até 94. De 94 para cá, não existe mais, não existiu mais parceria, né? Eles seguiram o caminho deles, a gente seguiu o nosso. Desculpe, e hoje foi questão familiar ou foi política? Política, só política. Na verdade, meu tio fez uma escolha, ao meu ver, equivocada de ser candidato a senador. Isso acabou atrapalhando a eleição do meu pai de deputado estadual. Meu pai perde a eleição de deputado estadual, meu tio perde a eleição de senador. E aí, de lá para cá, meu pai acabou se afastando do meu tio. Meu tio elegeu o filho dele vereador, Dudu, pessoa que eu gosto muito, o Fernando também gosto muito, o Júnior, que mora em Brasília hoje, é meu primo, meu irmão, gosto muito deles. O Marcos, que a gente chama de Baigon, também é um cara fantástico, adoro a minha tia Deise. Tinha algumas mágoas com meu tio, mas antes, ele em vida,
resolvi todas elas, então, assim, Bom. não carrego nada de ruim no meu coração. E aquele momento lá da Câmara que você era presidente, era disputando ali com Kelma, né? E houve decisão judicial, que era muito confuso, aquele momento, saiu uma liminar a outra. E o Tonho, estou lembrando, Antônio Holanda, né? Foi presidir, era o mais velho, né? Da Câmara, foi presidir, e você era o presidente. Porque foi antecipar, era uma história muito longa, mas enfim, no final das contas, e aí seu pai entra no plenário, né? E aí os dois, eu não sei se brigaram, né? Porque houve muito barulho ali, muita Na verdade, meu espuma, pai foi puxar a cadeira, assim, para chamar a atenção deles, e assim, rapaz, Só que levanta a cadeira levanta virou, essa né? cadeira do seu sobrinho, aí a cadeira virou um pouco, e teve aquele todo enxame. Porque a família, Enfim, né? Era inevitável, assim, né? lembra? Aquele momento foi ruim, não foi, não? Foi muito ruim, muito ruim. E, assim, eu não pedi para que meu pai fizesse isso, e não concordei com aquela posição, mas ele fez. Os dois são irmãos, os dois se entendem e eles E se pai resolvem. também é complicado, né? Você vê o seu filho sendo, né, sendo afrontado e pelo seu irmão, é uma coisa meio chata, né, Ricardo? Mas, enfim, isso já faz parte do passado, graças a Deus já superamos tudo isso. E aí aconteceu, meu tio faleceu ano retrasado, e eles acabaram não se entendendo e saíram os dois candidatos. Eu acho que isso atrapalhou. Então o Fernando perde a eleição por 100 votos. Né? 100 votos. 100 votos. O Fernando era vereador comigo, cara super do bem, gente boa demais. Hoje, graças a Deus, sábado, janeiro agora, a minha prima faz um encontro dos primos, a gente foi para lá, foi o Dudu, foi o Marcos, foi o Fernando, a gente ficou lá todo mundo, conversamos, não temos problema nenhum. Agora, como eu disse, a minha história política não se mistura com a história política deles. Nós não marchamos juntos. Nunca marchamos juntos. Eu nunca fui candidato com o apoio deles. Nunca. E eu nunca votei, nunca apoiei eles. Porque quando eu fui candidato, quando eu fiz 16 anos, era 1996, né? Eu e meu pai já não marchava junto com eles. Então, cada um segue o seu caminho hoje. Qual a diferença do Chico Holanda, vereador, para do Holanda e Fernando Holanda, que, enfim, que foram também, passaram ali pela casa, do ponto de vista político? Não vou perguntar pessoal, não, porque isso é. Você fala perfil, é isso que você quer saber? Sim, político. Cada um tem seu perfil. Meu pai é um cara muito trabalhador, né? Muito de rua, né? O Fernando já é um pouco menos. Dudu também gosta de rua, mas também não tem aquela pegada do meu pai. Assim, cada um tem o seu perfil. O Fernando é um cara mais tranquilo. Meu pai é um cara mais estourado. Dudu, acho que fica ali entre o meio, entre meu pai e o Fernando. Então, cada um tem um perfil. Ele se aposentou? Meu pai? Sim. Não, meu pai está comigo todos os dias. Cara. Não, ele se aposentou, eu falo. Do mandato, do né? mandato assim, de político. disputar eleições. Assim, por conta do filho. Às vezes acontece mesmo. Rapaz, assim, eu brinco. Que é natural. Essa eleição agora, vou contar aqui um bastidor. Eu estava bem desmotivado. Você vê como é a vida, né? Você está desmotivado, preparando a casa para meu irmão ser candidato. Aí meu pai também, aí era onde eu ia dizer. Eu estava meio que em dúvida se ia ser candidato ou não, tal, com alguns projetos pessoais. Aí meu pai já... Opa! Tô aqui. Né, galera? Começou a aquecer. Tô aqui, ó. Tô aqui pronto. Tô vivo, precisar, estamos aqui. Acabou que eu fui candidato novamente, acabou que eu sou presidente da Câmara hoje, né? Você vê, E ele frustrou-se com isso? Não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma relação 100%. Quando eu ganhei da primeira vez, eu senti que ele, naquele momento, ele ficou meio... Porque as pessoas já não procuravam ele, aí eu me procurar. Perder é pior que não ter. Aí isso acabou mexendo um pouco com ele como pessoa. Agora, enquanto pai... Pô, eu vejo ele me abraça, ele me beija. Ele sabe que está sendo bem representado, entendeu? Isso é uma satisfação pessoal para ele já me disse isso. E, assim, eu não coloquei o nome do meu filho, Francisco Holanda Costa Neto, exatamente por saber o peso que é levar o nome do pai. Tudo você é comparado. Ia ser netinho, viu?
É Guilherme. Não, ia ser Netinho, que você bota Neto, todo mundo só chama. Foi uma das Neto. coisas que eu disse a ele. Você queria que eu colocasse Francisco Coluna Costa Neto, e o menino ia ser chamado como? Chiquititinho? Neto? Então, nada, pô. Já Não, tem o Francisco, já tem o Chico e o Chiquinho. Eu estou dizendo que eu vi mais ou menos esse, entre aspas, drama, né? O meu filho é o nome do meu pai, né? Só que eu não botei Neto, eu botei com o sobrenome da mãe do meu Luiz Teixeira Mota, mas é Luiz Mota que era o nome do meu pai. Era uma homenagem que eu queria fazer ao meu pai, sem que ele virasse neto. Eu não queria que ele fosse. Eu estou falando assim, porque é mais ou menos uma situação. Sim, então eu carrego esse nome com muita satisfação, mas é uma responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande, porque onde eu chego, Ricardo, Carlinhos, as pessoas fazem essa comparação. Pô, seu pai é isso, seu pai Não é acham aquilo, que você é bom. melhor do que ele, não? Oi? Não acham que você é melhor vereador do que ele, não? Alguns sim, outros não. Alguns sim, outros não. Faz parte, né? Tem as pessoas que são mais saudosas, gostam do perfil mais dele. Às vezes, você precisa ser mais simpático. Se eu sou a referência de simpatia ao meu pai, eu sou outra pessoa. Eu acho que eu sou mais a minha mãe. Eu sou mais quieto, eu sou mais retido, mais na minha. Mas nessa questão do trabalho, eu me identifico muito com ele. Tanto é que a gente... Nessa campanha eu fiquei impressionado. Meu pai tem 73 anos, eu fiz 74. E essa campanha foi uma campanha que a gente trabalhou muito, muito. Talvez foi a campanha que a gente mais andou, porta a porta, foi essa. E a gente fazia uma caminhada, teve uma caminhada na Santa Lúcia, era 3h30 de caminhada. Meu pai andando na minha frente, já meio troncho assim. Aí eu abracei ele e disse, pai, vai pro carro descansar um pouquinho, cara. Aí ele olhou para mim e fez, tô inteiro, bora caminhar. E ele ali, porta por porta comigo. Cara com 73 anos, meu pai é um exemplo para mim e para toda a nossa equipe. Já estava lá, de manhã, de tarde, de noite, comigo, do meu lado. E assim, também muito respeitoso. Ele não interfere na minha atividade. Quando eu tenho alguma dúvida, quando eu preciso de alguma coisa, eu vou a ele. Mas ele é incapaz de chegar assim, faz assado, se meter, de jeito nenhum. Ele fica lá. Se eu precisar, eu vou a ele. Se eu não precisar, ele também não se mete. E se ele achar que eu fiz alguma coisa errada, ele me chama, eu vou na casa dele e eu converso, eu e ele. Eu acho que você não deveria fazer assim, deveria fazer assado. Se ele me convencer, eu sigo o que ele está falando. Se ele não me convencer, eu continuo com a minha posição. Eu acho que é essa relação, por isso que deu tão certo, porque a gente tem uma relação muito, muito próxima, eu e ele. Eu sou fã dele. Caminhando aqui para o final, vou fazer mais uma pergunta e depois eu passo para Por você, favor. Ricardo. Nessa onda de polarização, a Câmara de Maceió tem tido um papel interessante, né? Porque você Isso tem é lá, chato, viu, cara? você tem lá uma Teca Nelma, você tem lá um Léo Dias, e você agora vai presidir uma É casa porque é muita espuma, né? e você vai ficar ali no meio disso tudo. Qual a sua opinião sobre essa questão da polarização? Você já adiantou que acha chato. E como é que você vai, como é que você acha que você vai se comportar diante desses embates, né? Que vão ter. Eu tenho conversado muito. Primeiro, eu acho que esses embates, essa polarização só ajudou ele, né? Você viu, a votação Também na Teca, a votação acho. no Léo. Um alimenta o outro, né? Também né? acho. E, A história era o Bolsonaro e o Jean Willis, né? Eles brigavam lá, a turma adorava, né? na verdade, Cada um tá fazendo campanha pro outro ali. E aí os dois estão se ajudando, só que isso tem que ter limite. Né? Inclusive, na última conversa que a gente teve, eu conversei com o Léo, conversei com a Teca, dizendo, olha, vocês estão numa linha muito tênue. Um exagero, isso pode repercutir ruim para você no seu mandato e trazer um problema para toda a casa. Então, vocês tenham muito cuidado. Os dois são muito responsáveis, assim, eu não tenho o que falar. Muito, assim, né? Cuidadosos. Não pode virar uma coisa pessoal, né? Pois é. E, assim, tem que ter cuidado, né? A discussão tem um limite. Não pode ultrapassar esse limite. Conversei com eles, deixei bem claro para eles que a presidência vai estar ali para manter a ordem da casa, sem que haja esses exageros. Até hoje, eles ficam lá se pegando nessa guerra de Lula e Bolsonaro, que é uma coisa... que E você tem razão. Isso ajuda a eles, né, no final das contas. Em que você acha que você está melhor, ou é melhor hoje, do que quando você foi presidente pela primeira vez? Ricardo, totalmente diferente.
Primeira Tá vez mais que eu fui, tranquilo, né? bem mais. Quando eu cheguei lá, eu queria mudar o mundo, né? Queria mostrar às pessoas tanta coisa. Porque, assim, você ser filho de político, você carrega um peso muito grande, Pro bem e pro mal, né? pro bem e pro mal, né? Lógico. E eu não queria ser candidato. Não tinha projeto nenhum na minha vida de ser político. O projeto era ser advogado, fazer um bom concurso. Minha irmã é concursada, eu era concursado. E Você é viver da minha... Polícia Civil, né? Eu fui. Você não é mais. Pedi exoneração. Uhum. Porque tirei a carteira da ordem, Certo. fui advogar, e aí Uhum. pedi baixa do meu concurso da Polícia Civil. E aí eu entro querendo mudar o mundo. E você sozinho não vai mudar o mundo. Você tem que entender como funciona o mundo e dali fazer o que é possível. Na discussão. Disse, né, que a política é a arte do possível mesmo. Exatamente. A política é a arte do possível. Não é o que eu quero, não é o que você quer. É o que é possível para aquele momento. E muitas vezes eu, naquela ânsia de querer acertar, acabava ultrapassando alguns pontos que eram muito importantes. No parlamento, nós estamos numa casa de Você iguais. era mais sanguíneo. Nós estamos numa casa de iguais. Nós temos que ouvir, nós temos que respeitar, nós temos que compartilhar, nós temos que ter muita paciência. E naquele momento eu acabei me isolando um pouco para querer fazer mais pela Câmara. Porque, assim, a Câmara, para mim, é como se fosse a extensão da minha casa. Quarto mandato, terceiro? Quarto mandato. Né? Eu lembro eu indo para a casa do meu avô ali na década de 80, almoçar lá na casa do vovô, e a Câmara ficava bem pertinho. Ali perto da Praça Da Deodoro. Praça né? Deodoro. Meu avô morava ali perto do teatro, ali na rua do teatro, na rua do hospital que chamava. Então a gente ia almoçar lá, muitas vezes o vovô estava na Câmara, a gente ia lá na Câmara. Então a Câmara, a minha tia, minha madrinha, tia Tereza, foi funcionária da Câmara há 49 anos. Então eu tenho um carinho pela Câmara. Funcionária e diretora, né? Funcionária, superintendente, 49 anos. Morreu no exercício da sua atividade, com 69 anos de idade. Meu pai tinha história com a Câmara. Então a minha família tem uma história pessoal ali com a Câmara. Então eu tenho um carinho especial pela Câmara. E eu quero fazer imagina, 10 anos atrás, eu queria fazer o que fosse, o que havia de melhor para a Câmara. E às vezes eu deixava de conversar com o vereador. Então você tem que conversar, você tem que alinhar, você tem que ver o que é possível, o que não é possível naquele momento. A idade passa, os anos passam, o cabelo branco começa a aparecer. Aprendeu a paciência. Aí tem um pouquinho mais de paciência. Entender como funciona administrativamente a casa é importante. Entender como é que funciona o mandato é importante. Por quê? Ali foi o meu primeiro dia de mandato, eu já estava como presidente. Eu tinha experiência, eu era advogado, já tinha sido policial, sempre fui um cara muito responsável com as minhas coisas. Mas é diferente. Um mandato é diferente de tudo que você pode imaginar. Mais precisamente no parlamento. Porque quando você é prefeito, você manda e você obedece. No parlamento, nós três somos iguais. Mas você não acha que está faltando oposição na Câmara? E é importante. Eu valorizo muito, né, a presença de oposição em qualquer parlamento. A democracia, o contraponto é fundamental. Uhum. Vamos esperar que... Você acha que eu identifico o Rui? O Rui é um cara que tem uma postura legal. A Teica faz uma oposição também. Assim, a Teica faz mais oposição ao Bolsonaro. O Léo Dias e o Léo Dias a ela, pronto, eles fazem. Então, assim, é sempre importante. Eu tenho uma pessoa que tem muito esse viés. O contraditório é importante. Eu acho que é importante você ouvir, até para melhorar, né? Claro. Oposição é isso, democracia é isso, né? Democracia tem que ter oposição. Tá Mas, vou lhe dizer, os parlamentos, de uma forma geral, também têm perdido, inclusive, a oposição, né, Ricardo?
Depois que o PT chegou ao poder, a oposição meio que se perdeu, né? E a oposição do jeito... Eu acho que perdeu-se essa oposição, talvez assim, vamos lá, mais qualificada, né, no Congresso Nacional, né? Que o PT fazia muito bem a oposição. O PT, os partidos de esquerda. E quando os partidos de esquerda viram governo, aí você tem hoje uma oposição muito fisiológica, né? Fisiológica, muito de olho, né? Enfim, nas emendas A oposição parlamentares. não sabe fazer oposição. Pois sempre é. foram acostumadas a estar no governo. Exatamente, sempre foram no Agora está na governo. oposição. Agora, eu queria fazer uma outra pergunta. Você disse que entrou assim sem querer. Mas aí você não quer mais não, né? De onde? Não. Da Câmara? Da atividade política. Você disse que não tinha um projeto político. Mas entrou, agora não Então, pretende eu mais disse sair, agora há não. pouco, né? Que eu estava me organizando para não ser candidato esse ano. Né? Mas foi um É. momento ali de desalento. Então, assim, deixar a política eu jamais vou deixar, porque está no meu Uhum. sangue. Foi isso que eu vi meu pai fazendo desde menino. Minha casa era 200 pessoas em casa. Então, eu aprendi a conviver. Meus colegas eram os filhos das lideranças. Uhum. Né? Então, assim, a gente está nesse meio há muito tempo. Não vou jamais deixar a política. O mandato é que eu acho que tem momentos que você está bem para você enfrentar um mandato e tem momentos que você não está. Né? Eu tive algumas questões pessoais que acabavam tocando nesse aspecto, né? Diretamente. Então, se você não está bem pessoalmente, você não está bem para enfrentar a representatividade de uma população. Mas, graças a Deus, isso está superado. Eu estou muito bem hoje, graças a Deus. Estou ali na presidência, cercado por pessoas boas, competentes, nossos diretores, nossos assessores, os vereadores que estão comigo na mesa, a diretora Cal, que é meu amigo pessoal, Cal Moreira, a vereadora Silvânia Barbosa, que é uma amiga querida, que é minha primeira vice-presidente, o vereador Luciano, que é um cara super experiente, o vereador Galba, que foi presidente. É verdade que ele será o próximo presidente? O acordo é esse? Não tem nenhum acordo nesse Tem sentido, não, não. né? Eu fiquei surpreso agora. Tem esse acordo? Não estou sabendo, não. Mas sei, se tiver também sempre não, chega. não. Mas Não estou sabendo disso, não. O Galba, não conversei com ele sobre isso, não. Nem vi ninguém conversando, não. Se tem, eu não estou sabendo, Ricardo. nem eu, mas perguntei. Então é isso. Estou É bem, isso. estou feliz, estou leve e trabalhando para a cidade de Maceió. Bom trabalho. Vamos Obrigado, meu irmão. perturbar um bocado. Vamos. Obrigado. Estamos aqui para isso. Obrigado por tudo. Obrigado, Meu Carlinhos, obrigado, Ricardo. Valeu. Ricardo, um Obrigado. abraço. Valeu, Um Carlinhos. abraço a todos, gente. Um abraço. Até a próxima Valeu, semana. valeu.